Vou pedir aqui para o nosso amigo Mauro. Conte-nos como é que eu faço para o PowerPoint analógico. Qual foi essa saga? Qual foi a sua saga aí de patente aí, de garantir a marca? Pois é, realmente, viu, gente? Para mim, esse negócio aí de propriedade intelectual sempre foi, assim, um bicho de sete cabeças, tá? Mesmo por tanto tempo estando lá no Instituto Eldorado, a gente com toda aquela preocupação, mas sempre tinha um time que era especializado, tinha um pessoal lá que trabalhava com isso, né? E agora foi interessante, porque, a princípio, eu até falava, eu não vou me preocupar com registrar a marca, registrar o produto, né? Mas é impressionante, tanta gente me perguntou, você já registrou a marca, registrou o produto, mas se copiarem, né? Aí falei, caramba, quer saber de uma coisa? Eu vou estudar primeiro, né? Porque a gente sempre primeiro pensa no bolso, né? Então, eu fui verificar quais são os custos. Aí agora, gente, tem uma coisa boa, né? Porque com a ajuda agora da inteligência artificial, é impressionante, a gente tem tanta informação que realmente agora eu acabei fazendo diretamente sem a ajuda de um escritório, né? Então, claro que seria muito interessante ter realmente um consultor, mas como também isso aqui eu queria ter o aprendizado e também, claro, tinha que economizar, né? Porque esse projeto aqui não tem fomento, tudo eu que estou bancando, eu tenho que economizar. Então, a partir daí, eu falei, eu vou fazer direto, vou aprender, vou pedir ajuda aí para os amigos da IA, né? Então, a ideia hoje é compartilhar como é que foi essa minha experiência com o registro da marca e também da patente, tá? Então, inicialmente a marca foi o KMI Kit Modular IoT, e a patente eu vou mostrar depois do produto que foi gerado, que é o KMI. Então, é interessante, né? Tudo começa com a gente acessando, né, o INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, tá? E uma coisa me surpreendeu, o site do KMI, ele tá tão fácil de usar. Ao entrar, gente, olha, já tem aqui, um ícone aqui que é exclusivamente para tratar de marca. E tem também exclusivamente para tratar de patente. E o que é legal, uma vez que clica aqui, por exemplo, que eu comecei com as marcas, né? Ele cai numa tela aqui, onde ele já tem um passo a passo. Eu fiquei impressionado, tá? E foi interessante porque eu fiz o processo inverso, eu comecei com a IA e depois, no final, é que eu fui no INPI, eu devia ter feito o contrário. Então, vocês hoje que vão querer registrar uma marca aí, eu digo que é factível, tá? E comecem consultando lá no site do INPI, né? E lá tem um guia básico, e nesse guia básico, gente, é impressionante. Ele tem lá um passo a passo, e é muito fácil de utilizar, tá? Bom, o processo todo começa com pagamento. É pré-requisito o pagamento da guia para marca e para a patente, tá? Então, começando lá, deixa eu fazer o contrário aqui, eu comecei pela marca, então esse aqui, essa aqui foi a da marca, né? Então, tem... lá no próprio site é gerado a guia, tá? Então, e no que gera a guia, é importante que ele gere um código. Esse aqui vai ser o código do processo, tá? Ele mostra lá, mas fica aqui já registrado também, tá? Para quando começar a fazer a inserção. E ele também já gera um pagamento por Pix. Então, você pode pagar com Pix, pode pagar pelo cartão de crédito, pode pagar por boleto, né? Eu pedi para ele gerar o boleto, e aí, para minha surpresa, quando gerou o boleto, já veio o código aqui do Pix. Aí, eu já fiz o pagamento pelo Pix, porque daí já agiliza, tá?
você fazendo o pagamento, aí imediatamente você já consegue fazer a inserção lá da solicitação. Enquanto que se fizer pelo boleto, daí tem que aguardar aquele negócio lá dos boletos, coisa e tal, né? Então, esse aqui foi a GRU aqui para a marca. Aí eu também fiz uma GRU também para a patente, tá? Para solicitação de patente. Tudo isso aqui, gente, é processo de solicitação, tá? A gente está dando uma entrada, recebe um código, você faz o pleito, aí depois é esperar o retorno, tá? Bom, feito o pagamento, então a gente conseguiu, tá? Então vamos lá. Inicialmente, eu vou falar como é que foi o registro da marca. Eu solicitei o registro da marca KMI Kit Modular IoT. Lá no próprio site, já tem lá uma pesquisa para saber se já existe a marca KMI, né? Aí eu verifiquei que já existe várias referências para KMI, tá? Mas em aplicações diferentes, tá? Não para tecnologia, não para educação. Então, aparentemente, os amigos aí da inteligência artificial disseram, é elegível, tá? Agora, a gente só vai saber mesmo depois que o pessoal lá analisar. Bom, aí eu falei do bolso. Então, para começar o processo aqui da marca, a gente está falando em pagar R$440, tá? Então, esse aqui é um processo inicial. Depois que for aprovado, tem uma taxa também para continuidade e depois tem uma taxa de renovação também, tá? Então, você tem que ter uma taxa de manutenção da marca. Como é que começou aqui o meu aprendizado? Eu comecei consultando vídeos no YouTube. Tem muito material no YouTube, tá? Usei também a ajuda da inteligência artificial. Foi muito legal. Aí, eu fiz uma preparação de um texto básico, né? Nesse texto básico, nós temos que, primeira coisa, definir, você quer o registro o quê? Só de um nome, só de um texto? Ou você quer um registro de uma figura? No caso aqui, tem uma terceira opção, que é o registro misto. Eu quis a palavra KMI, né, o texto KMI, e também a inserção aqui dessa figura aqui, né, para compor aqui. Então, eles, inclusive, recomendam, se você fizer, já pede o misto, foi o que eu comecei, tá? Aí tem uma outra coisa que você tem que estudar, qual vai ser o teu enquadramento principal da tua marca? Onde ele vai se aplicar? Vai ser em produto, vai ser em serviço, ou tem outras categorias lá, né? No meu caso aqui, foi até interessante, tá? Porque inicialmente, a inteligência artificial falou, registra em produto, categoria 9, tá? E foi interessante porque eu comecei a fazer toda essa preparação da apresentação como sendo produto categoria 9. Bom, aí, preparado o documento, eu fui lá no registro do INPI. O que é importante? Lá, você tem que fazer primeiro um cadastro lá. É um cadastro seu. Ele fala lá para entrar com o GovBR, mas não funcionou. Eu fiz um cadastro diretamente lá no próprio site, tá? Depois, claro, é muito importante o pagamento da GRU, né, da guia, né? Aí entra num procedimento lá, onde você vai solicitar a geração, ele vai te dar aquele número que eu mostrei, né? E depois, então, a gente começar com a solicitação do procedimento lá no registro da marca. Vamos lá, eu fiz lá o meu login, entrei com aquele número do processo, né? Depois, a gente começa, então, a escrever o porquê que a gente está querendo registrar a marca, né? E lá, então, a gente entra. Eu quero registrar aqui na parte mista, porque eu tenho o texto e tenho também a figura. Aí que foi interessante, foi nesse momento
que eu falei, caramba, a IA me recomendou a entrar como produto. E eu vi lá na listagem lá que tinha uma solicitação do item 41, que é voltado para a área de educação. Aí eu voltei para a IA, IA, por que não registrar em 41 como sendo voltado para a área educacional, se eu já vou fazer o pedido de patente do produto? Aí a IA falou, você tem razão, vamos registrar, então registre em serviços, tá? Então foi aí que eu entrei como, hoje, a marca KMI, voltado para educacional. Feito isso, ele pede para anexar o comprovante, anexar o desenho da marca, aqui já tem uma restrição, né, que tem o tamanho do desenho que vai se submeter, 945 por 945 pixels, tá? Então, a gente sobe somente o desenho e, no final, então, é gerado o protocolo, tá? Então, esse aqui foi o protocolo, eu já tenho hoje um protocolo do que é do meu pedido, pedido de registro, tá? Então, com isso, fechou a questão da marca. Depois, eu iniciei o processo para fazer o pedido de patente. O que eu solicitei? Uma solicitação do pedido de patente do KMI, do hardware do KMI, tá? Aí, de novo, e o bolso, como é que ficou? Começou com R$130, tá? Falei, pô, R$130 é factível, então vou pedir a patente também, tá? Então, da mesma forma, como é que foi o aprendizado? Vídeos do YouTube, inteligência artificial. Agora aqui foi interessante, porque a gente tem que preparar são quatro inserções que a gente tem que fazer lá na solicitação. Um relatório descritivo, o 01, tem um quadro reivindicatório, que é como que é o teu produto, tem que anexar desenhos e, no final, um último texto, que é o resumo do que você está pedindo, tá? Chegando lá no INPI, a mesma coisa, né? Primeira coisa, fazer o cadastro, eu já tinha um cadastro, então foi mais fácil. Tem que primeiro gerar a guia, né? Então, eu fiz o pagamento, feito o pagamento, então depois eu iniciei o procedimento. Fiz o login, de novo, entrei com o número desse processo que eu tenho, que foi me fornecido, entrei com a solicitação do pedido, né? Aí ele pede para anexar os comprovantes, esses 4 comprovantes, né? Então, anexa os 4 documentos e, no final, então, a gente tem o protocolo. Então, hoje, eu já tenho um protocolo que é essa questão aqui que eu tenho hoje, ó, pedido nacional de invenção, né? Pedido nacional de modelo de utilidade, gente, isso aqui é interessante, tá? Porque isso aqui, o KMI não é uma invenção, ele é uma utilização de uma tecnologia que já existe, né? Tem alguns refinamentos, né? E isso que enquadrou ele como modelo de utilidade, tá? E no final, então, eu tenho isso aqui, tá? Então, isso aqui encerrou o meu processo de pedido de marca e patente, né? Agora, eu também fiz uma solicitação que foi aquilo que nós falamos na semana passada, né? Que tem aquele site lá, o inspireip.io, onde a gente consegue, através de blockchain, fazer, ter alguma coisa que diga, pelo menos, que eu sou autor de alguma coisa. E o que eu registrei lá? A minha metodologia, que eu chamei da sala de aula ao lar, tá? Então, a ideia aqui do que é essa metodologia? É ter uma facilidade de ensinar IoT e robótica em sala de aula e permitir que o aluno também dê continuidade no lar, tá? Então, tá registrado hoje uma ideia, uma metodologia que eu chamei da sala de aula ao lar,
onde se torna factível o aprendizado em sala de aula, porque o KMI ele é flexível, ele é modular e ele é de baixo custo. E o que é legal, como tem toda uma apostila de aplicação de aulas práticas e o material pode ser facilmente comprado no mercado local, essa metodologia ele é aplicado hoje no lar, tá? Por quê? A gente, atualmente hoje, você pega os kits que existem, são kits de R$700, R$1.000, né? Gente, não é fácil hoje comprar um kit de R$700, né? Outra coisa, o que acontece? Esses kits são muito completos. Então, imagina lá, o kit, ele queima lá o regulador de voltagem, que não é difícil. Ele queima lá o display. Como é que faz para reparar? Tá tudo soldado lá, né? Então, com a ideia hoje que a gente está divulgando aí ficou, então, também registrado essa ideia aqui do aprendizado, né? Que eu chamei da sala de aula ao lar, tá? Então, e está registrado também. Então, até, Renato, a gente comentou na semana passada, né? Eventualmente, convidar lá a pessoa lá para fazer uma apresentação e a gente tirar essas dúvidas, tá? Então, no geral, esse foi o procedimento do que eu usei para garantir a propriedade intelectual, para ter alguma coisa, pelo menos, que se alguém copiar ou não vai copiar, né? Alguma coisa que existe, tá? Então, essa foi o meu aprendizado, tá? A minha caminhada nesse sentido aí, tá? Mas não é mais de cabeça, tá? Então, hoje, vocês que são desenvolvedores, estamos aí todo mundo fazendo coisas novas, não é mais bicho de 7 cabeças proteger esse nosso projeto, tá? É de 6. É umas 4, 5. 4, 5. Não, mas perfeito, é bom saber, gostei do passo a passo, valeu a dica aí, Mauro, a gente precisa disso, tá? Vamos lá, o chefe falou aqui. Vou perguntar para o Mauro, tem prazo para darem uma resposta? Não tem. Isso que é o problema, né? O pessoal fala que, antigamente o pessoal falou, leva até 10 anos, tá? Então, só que, a partir do momento que foi dado a entrada e tem o protocolo, você já tem alguma proteção. Não tem a garantia que foi registrado, mas, pelo menos... Interessante. Mas não tem prazo não, tá? Tá, mas quando sair, você avisa a gente. Tá que nem a placa do Burgos, que foi aquela vez lá, do dado eletrônico que nunca voltou, né? A partir do momento que está protocolado, se outra pessoa tentar registrar, não vai conseguir. Isso aí está segurado. Perfeito. Então, fica a dica aí, pessoal, como proteger sua marca, tá? Então, mas agora pode começar um processo de alguém falar, não, essa marca KMI é minha, né? Aí pode começar uma batalha judicial, tá? Alguém pode falar, peraí, o que você fez de hardware é uma cópia do meu projeto. Começa uma outra batalha aí, tá? Tá. Não é fácil, né? Mas, assim, é bom se segurar para não perder a sua marca. Mas, Mauro... KMI. Faça parte desta iniciativa.